Velho Coração nasceu em uma fazenda no interior, onde os campos eram vastos e o vento soprava livre entre as árvores. Desde pequeno, ele demonstrou uma força incomum para sua idade. Suas pernas eram firmes como troncos de carvalho, e seus olhos refletiam uma mistura de curiosidade e determinação. Os trabalhadores da fazenda logo perceberam que aquele potro não era comum. Ele tinha algo especial, uma energia que parecia brotar de dentro dele, como se estivesse destinado a grandes feitos. Desde cedo, Velho Coração aprendeu o valor do trabalho duro. Quando ainda era jovem, ele começou a ajudar nos campos, puxando carroças cheias de feno e lenha. Sua força impressionava até os homens mais experientes. "Esse cavalo vai longe", diziam eles, admirados com sua resistência e disposição. E de fato Velho Coração foi longe, mas não exatamente da maneira que todos esperavam. Com o passar dos anos, Velho Coração se tornou uma parte essencial da fazenda. Ele era confiável, leal e sempre pronto para ajudar. Seus dias eram preenchidos com tarefas pesadas, mas ele nunca reclamava. Parecia entender que seu papel era importante, que ele fazia parte de algo maior do que ele mesmo. E enquanto trabalhava sob o sol escaldante ou sob o céu estrelado, ele sentia um orgulho silencioso por ser útil. Mas o destino reservava outros planos para Velho Coração. Quando ele completou 5 anos, um treinador famoso visitou a fazenda em busca de cavalos promissores para competições. Ao ver Velho Coração, o treinador ficou impressionado. "Esse cavalo tem potencial", disse ele ao dono da fazenda. "Ele pode ser um campeão." E assim começou uma nova fase na vida de Velho Coração. Ele foi levado para um centro de treinamento, onde aprendeu a correr em pistas, saltar obstáculos e seguir comandos precisos. O treinamento era rigoroso, mas Velho Coração aceitou o desafio com a mesma dedicação que havia mostrado nos campos. Ele queria agradar, queria provar que era digno de confiança. As competições vieram em seguida. Velho Coração participou de corridas emocionantes, onde sua velocidade e resistência impressionaram plateias inteiras. Ele ganhou troféus, medalhas e aplausos. Para muitos, ele era o exemplo perfeito de um cavalo campeão. Mas, por trás de toda essa glória, havia algo que ninguém parecia notar. Velho Coração estava envelhecendo. Com o tempo, suas pernas começaram a fraquejar. Ele não conseguia mais correr tão rápido quanto antes. Seus saltos não eram mais tão altos e sua resistência já não era a mesma. Os aplausos que antes enchiam o estádio começaram a diminuir. As pessoas pararam de olhar para ele com admiração e começaram a vê-lo como um peso. "Ele está velho", diziam. "Não serve mais para competir." Foi então que tudo mudou. Velho Coração foi vendido para um abrigo, um lugar onde animais descartados encontravam um lar temporário. Ele não entendia o que estava acontecendo. Por que as pessoas que antes o admiravam agora o ignoravam? Por que ele não podia mais correr ou saltar como antes? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas ele não tinha respostas. O abrigo era um lugar estranho para Velho Coração. Ele estava acostumado a movimento, ação e propósito. Agora, ele passava os dias em um cercado pequeno, observando outros animais que também haviam sido abandonados. Alguns eram cavalos, como ele, outros eram vacas, galinhas e até cães. Todos tinham algo em comum. Ninguém os queria mais. No início, Velho Coração tentou manter sua dignidade. Ele ainda andava com a cabeça erguida, como se quisesse mostrar que ainda era forte. Mas aos poucos, a realidade começou a pesar sobre ele. Ele via como os outros animais eram tratados. Alguns eram adotados rapidamente, enquanto outros permaneciam ali por meses, anos, até serem esquecidos completamente. Um dia um homem apareceu no abrigo procurando por um cavalo. Ele olhou para Velho Coração e balançou a cabeça. "Muito velho", murmurou. "Não serve para mim." Outro homem veio depois, e outro, e outro. Todos diziam a mesma coisa. Velho Coração começou a sentir algo que nunca havia sentido antes: rejeição. Depois de alguns meses, o abrigo decidiu devolver Velho Coração. Ele foi enviado para outro abrigo, e depois para outro e outro. Cada vez que chegava a um novo lugar, ele sentia a mesma sensação de solidão. As pessoas olhavam para ele,
avaliavam sua condição e decidiam que ele não valia a pena. Ele era devolvido, como se fosse um objeto quebrado, incapaz de ser consertado. Essa rotina se repetiu tantas vezes que Velho Coração perdeu a conta. Ele passou por tantos abrigos que começou a acreditar que nunca encontraria um lar novamente. Seu corpo envelhecia cada vez mais e sua força diminuía a cada dia. Ele já não tinha mais aquela chama de determinação em seus olhos. Em vez disso, havia uma tristeza profunda, uma sensação de que ele havia sido esquecido pelo mundo. Uma noite, enquanto todos dormiam, Velho Coração teve um sonho. Ele sonhou que estava de volta aos campos onde havia crescido. O vento soprava suave e ele corria livre, sem limitações. Seus músculos estavam fortes novamente e ele sentia a grama macia sob seus cascos. No sonho, ele era jovem e cheio de energia, como nos velhos tempos. Mas, quando acordou, a realidade voltou a atingi-lo como um golpe. Ele estava deitado no chão duro do abrigo, cercado por paredes que pareciam sufocá-lo. Os funcionários do abrigo faziam o possível para cuidar dos animais, mas os recursos eram limitados. A comida era escassa e muitas vezes Velho Coração passava fome. Ele aprendeu a racionar sua energia, a economizar cada pedaço de feno que recebia. Sabia que precisava se manter vivo, mesmo que não soubesse por quê. Talvez, pensava ele, houvesse ainda uma chance de encontrar um lar. Os meses se transformaram em anos, e Velho Coração continuava sendo devolvido de abrigo em abrigo. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes isso havia acontecido. Cada vez que era transferido, ele sentia que uma parte de si mesmo ficava para trás. Era como se, aos poucos, ele estivesse se despedaçando, pedaço por pedaço. Mas, mesmo em meio a todo esse sofrimento, Velho Coração ainda mantinha uma pequena centelha de esperança. Ele lembrava-se dos dias em que era admirado, dos aplausos das multidões, do orgulho que sentia ao trabalhar nos campos. Essas memórias eram como um bálsamo para sua alma cansada. Elas o lembravam de que um dia ele havia sido importante. Enquanto isso, o ciclo de abandono continuava. Velho Coração era devolvido de abrigo em abrigo, sem nunca encontrar um lugar onde pudesse realmente pertencer. Ele começava a acreditar que sua vida estava chegando ao fim, que ele seria apenas mais um animal esquecido, em um mundo que só valorizava a juventude e a utilidade. Mas no fundo ele ainda sonhava. Sonhava com um lugar onde pudesse descansar, onde pudesse ser amado não pelo que podia fazer, mas pelo que era. Um lugar onde pudesse finalmente encontrar paz. Os dias no abrigo eram longos e monótonos. Velho Coração passava horas observando o horizonte, como se esperasse que algo extraordinário acontecesse. Às vezes ele ouvia o som de carros chegando e sentia o coração acelerar. Será que alguém finalmente o escolheria? Mas quando as portas do abrigo se abriam, ele via que os visitantes sempre preferiam os cavalos mais jovens e fortes. Ele era deixado de lado, como um fantasma do passado. Os outros animais no abrigo também sofriam. Havia um cavalo chamado Trovão, que fora um grande corredor em sua juventude, mas agora mal conseguia andar. Havia uma vaca chamada Lua, que havia passado anos produzindo leite, mas agora era considerada improdutiva. E havia um cachorro chamado Faísca, que já fora um fiel companheiro de caça, mas agora era lento demais para acompanhar qualquer ritmo. Juntos, eles formavam uma espécie de clube de rejeitados, unidos pelo mesmo destino cruel. Às vezes, Velho Coração conversava com eles, ou melhor, tentava comunicar-se através de gestos e sons. Ele relinchava baixinho e os outros respondiam com mugidos ou latidos. Era uma forma de aliviar a dor, de lembrar que eles ainda existiam, mesmo que o mundo lá fora parecesse ter se esquecido deles. Um dia, enquanto o Velho Coração estava deitado no chão duro do abrigo, ele ouviu uma conversa diferente. Era uma voz suave, quase como um sussurro que ecoava entre as paredes do lugar. Ele ergueu a cabeça lentamente, seus olhos cansados buscando a origem daquela voz. 2 rostos apareceram diante dele, um homem e uma mulher, ambos com cabelos grisalhos e sorrisos gentis. Eles se aproximaram devagar,
como se tivessem medo de assustá-lo. "É ele", disse a mulher, com os olhos brilhando de emoção. "É o Velho Coração." O casal era formado por José e Maria, 2 aposentados que haviam dedicado suas vidas ao amor pelos animais. Desde jovens, eles tinham uma paixão especial por cavalos. Cresceram em fazendas, montando e cuidando desses majestosos seres e sempre sonharam em ter uma propriedade onde pudessem oferecer um lar seguro para animais idosos. Quando souberam da história de Velho Coração, sentiram algo profundo dentro de si. Era como se o destino os estivesse chamando. José e Maria não estavam interessados em cavalos fortes ou rápidos. Eles queriam dar uma segunda chance àqueles que haviam sido descartados, que já não tinham utilidade para o mundo. Para eles, cada animal tinha valor, independentemente de sua idade ou condição. E ao ver Velho Coração pela primeira vez, eles souberam que ele seria o primeiro morador de seu santuário. "Você vem com a gente?" perguntou Maria, estendendo a mão timidamente. Velho Coração olhou para ela desconfiado. Ele já havia sido adotado tantas vezes antes, apenas para ser devolvido mais tarde. Mas havia algo diferente naquele casal. Seus olhos transmitiam sinceridade e suas vozes eram carregadas de compaixão. Ele relinchou baixinho, como se dissesse sim. No dia seguinte, Velho Coração foi levado para a propriedade de José e Maria. Era um lugar tranquilo, cercado por campos verdes e árvores frondosas. Havia um celeiro grande e bem cuidado, com baias espaçosas e cheias de feno fresco. Ao redor, pequenos lagos refletiam o céu azul e o som dos pássaros enchia o ar. Era como um pedaço do paraíso. Quando chegou, Velho Coração parecia incrédulo. Ele andava devagar, observando tudo ao seu redor. Era difícil acreditar que aquele lugar era real, que ele finalmente havia encontrado um lar. José e Maria o guiaram até uma baia especialmente preparada para ele. Lá dentro havia uma cama macia de palha, água fresca e comida abundante. Pela primeira vez em anos, Velho Coração comeu até se sentir satisfeito. Os primeiros dias foram de adaptação. Velho Coração ainda estava fraco e desconfiado. Ele não sabia se podia confiar naquelas pessoas, se elas realmente ficariam com ele, mas aos poucos ele começou a perceber que aquilo era diferente. José e Maria passavam horas com ele, falando baixinho, acariciando seu pelo e limpando suas feridas. Eles não exigiam nada dele, apenas queriam que ele se sentisse amado. Com o tempo, Velho Coração começou a recuperar parte de sua vitalidade. Os cuidados adequados e o carinho do casal fizeram maravilhas para sua saúde. Sua pelagem, antes opaca e sem brilho, começou a ganhar vida novamente. Suas pernas, embora ainda fracas, pareciam mais firmes. Ele começava a andar pelo campo, explorando cada canto da propriedade. Era como se ele estivesse renascendo, mas o verdadeiro renascimento de Velho Coração aconteceu quando outros cavalos começaram a chegar ao santuário. José e Maria decidiram expandir sua missão, transformando a propriedade em um refúgio para cavalos idosos de todos os cantos. Um a um, eles trouxeram animais que, assim como o Velho Coração, haviam sido abandonados e esquecidos. Havia Trovão, um cavalo que fora um grande corredor em sua juventude, mas agora mal conseguia andar. Havia Lua, uma égua que havia trabalhado em fazendas durante anos, mas agora era considerada velha demais. E havia Estrela, uma potra que havia sido resgatada de um abrigo superlotado. Cada um deles tinha sua própria história de dor e abandono, mas juntos eles começaram a formar uma nova família. Velho Coração rapidamente se tornou o líder do grupo. Apesar de sua idade avançada, ele exalava uma sabedoria tranquila que os outros cavalos respeitavam. Ele guiava os mais jovens, ensinando-lhes a encontrar conforto nos momentos difíceis. Quando Estrela chegou ao santuário, assustada e desconfiada, foi Velho Coração quem a acolheu. Ele ficava ao lado dela, relinchando suavemente, como se dissesse: "Você está segura aqui." A presença de Velho Coração trouxe harmonia ao ambiente. Os outros cavalos pareciam mais calmos quando ele estava por perto. Ele tinha uma maneira especial de resolver conflitos, de acalmar os ânimos quando surgiam disputas por comida ou espaço.
Era como se ele entendesse que todos ali estavam feridos, que todos precisavam de paz. José e Maria observavam tudo com admiração. Eles nunca haviam imaginado que Velho Coração se tornaria tão importante para o santuário. Ele não era apenas um cavalo, ele era o coração do lugar. Sua força silenciosa inspirava os outros animais e também os próprios humanos que cuidavam deles. Mas o renascimento de Velho Coração não se limitava apenas ao físico ou ao emocional. Ele também começou a redescobrir a alegria de viver. Nos campos do santuário, ele corria livremente, mesmo que fosse em um ritmo mais lento. Ele rolava na grama, sentindo o sol aquecer seu corpo. Às vezes, ele ficava parado, olhando para o horizonte, como se estivesse sonhando com os dias de glória. Mas agora ele não precisava provar nada para ninguém. Ele era simplesmente ele mesmo, e isso era suficiente. Os meses se transformaram em anos, e o santuário cresceu. Mais cavalos chegaram, e José e Maria continuaram a cuidar de todos com o mesmo amor e dedicação. Eles construíram novos cercados, plantaram mais grama e até instalaram bebedouros automáticos. Tudo era feito pensando no bem-estar dos animais. Mas no centro de tudo estava Velho Coração. Ele se tornou uma espécie de símbolo para o santuário. Quando visitantes vinham conhecer o lugar, eles sempre queriam ver Velho Coração. Ele era o exemplo perfeito de como um animal idoso, que havia sido descartado pelo mundo, podia renascer com amor e cuidado. Sua história tocava o coração de todos que o conheciam. Às vezes, José e Maria contavam a história de Velho Coração para os visitantes. Eles falavam sobre como ele havia sido abandonado tantas vezes, como havia perdido a esperança de encontrar um lar. Mas também falavam sobre como ele havia se tornado o líder do santuário, como ele havia inspirado outros animais e até mesmo outras pessoas. Era uma história de resiliência, de superação, de amor. Velho Coração parecia entender o impacto que sua presença tinha no santuário. Ele andava com a cabeça erguida, como se soubesse que era importante. Mas ele também mantinha sua humildade. Ele não exigia atenção ou reconhecimento. Ele simplesmente existia, sendo quem era. Com o tempo, Velho Coração começou a notar mudanças nos outros cavalos. Trovão, que antes mal conseguia andar, agora trotava pelo campo com mais confiança. Lua, que havia sido considerada improdutiva, agora brincava com Estrela como se fosse uma potra novamente. Até os animais mais reclusos começaram a sair de suas conchas, a interagir com os outros. Era como se Velho Coração tivesse trazido uma nova energia para o lugar. Mas o maior presente que Velho Coração recebeu no santuário foi a sensação de pertencimento. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que fazia parte de algo maior. Ele não era mais um animal descartado, esquecido pelo mundo. Ele era amado, respeitado e valorizado. Ele era parte de uma família. Os dias no santuário eram preenchidos com momentos de alegria e tranquilidade. Velho Coração passava horas observando os outros cavalos, garantindo que todos estivessem bem. Ele também gostava de ficar ao lado de José e Maria, que sempre encontravam tempo para conversar com ele. Eles lhe contavam histórias de suas próprias vidas, de como haviam crescido em fazendas e como sempre sonharam em criar um lugar como aquele. Velho Coração parecia ouvir atentamente, como se entendesse cada palavra. À noite, quando todos os cavalos estavam dormindo, Velho Coração gostava de ficar sozinho no campo, olhando para as estrelas. Ele pensava em sua vida, em tudo o que havia passado. Ele lembrava-se dos campos onde havia crescido, das competições que havia vencido, dos abrigos onde havia sido abandonado. Mas ele também lembrava-se do dia em que José e Maria o encontraram, do momento em que ele percebeu que finalmente havia encontrado um lar. Velho Coração sabia que sua vida estava chegando ao fim. Ele sentia seu corpo envelhecer a cada dia, suas forças diminuírem. Mas ele não tinha medo. Ele sabia que havia cumprido seu propósito. Ele havia sido útil, havia ajudado outros animais a encontrarem paz. Ele havia sido amado. E enquanto ele olhava para as estrelas, ele sentia uma sensação de gratidão. Ele era grato por ter encontrado José e Maria, por ter encontrado o santuário, por ter encontrado um lugar onde pudesse ser ele mesmo. Ele era grato por ter vivido, por ter amado,
por ter sido amado. Os outros cavalos também sentiam a proximidade do fim de Velho Coração. Eles pareciam mais quietos, mais reflexivos. Eles sabiam que ele havia sido o coração do santuário, que ele havia sido o elo que os unia. Eles sabiam que quando ele partisse algo mudaria, mas por enquanto Velho Coração ainda estava ali. Ele ainda guiava os outros cavalos, ainda trazia harmonia ao ambiente, ainda inspirava todos ao seu redor. Ele ainda era o coração do santuário. E enquanto ele continuava a viver, ele sabia que sua história não terminaria com ele. Ele sabia que seu legado permaneceria, que ele havia deixado uma marca no mundo. Ele havia mostrado que, mesmo na velhice, um animal pode ser valioso. Ele havia mostrado que o amor e o cuidado podem transformar vidas. Velho Coração era mais do que um cavalo. Ele era um símbolo de esperança, de resiliência, de amor. Ele era a prova de que, mesmo depois de tanto sofrimento, é possível renascer. A história de Velho Coração começou a se espalhar como uma brisa suave que percorre os campos. No início, José e Maria não imaginavam que o cavalo que haviam adotado se tornaria mais do que apenas um morador do santuário. Eles pensavam que estavam oferecendo um lar para um animal idoso, mas, na verdade, estavam criando algo muito maior, um movimento que tocaria corações e mudaria vidas. Tudo começou com pequenas conversas. Quando visitantes vinham ao santuário, eles sempre perguntavam sobre Velho Coração. Sua presença era impossível de ignorar. Ele caminhava pelo campo com uma dignidade silenciosa, seus olhos refletindo uma sabedoria que só pode ser conquistada com o tempo. José e Maria contavam sua história, falando sobre como ele havia sido abandonado tantas vezes, como havia perdido a esperança, mas também como havia renascido no santuário. Cada palavra parecia ressoar profundamente nos ouvintes. Um dia, uma jovem jornalista chamada Clara visitou o santuário. Ela estava escrevendo uma matéria sobre animais idosos e queria entender melhor o trabalho de José e Maria. Quando ela conheceu Velho Coração, algo dentro dela se mexeu. Ela passou horas observando-o, conversando com José e Maria e ouvindo as histórias dos outros cavalos. No final da visita, ela disse: "Essa história precisa ser contada. O mundo precisa saber sobre Velho Coração." Clara escreveu um artigo emocionante, detalhando a jornada de Velho Coração desde seu nascimento até sua chegada ao santuário. Ela destacou sua força, sua resiliência e o impacto que ele havia causado no lugar. O artigo foi publicado em um grande jornal local e, para surpresa de todos, ele rapidamente ganhou notoriedade. As pessoas começaram a compartilhar a história nas redes sociais, enviando mensagens de apoio e pedindo mais informações sobre o santuário. Logo, o telefone de José e Maria não parava de tocar. Pessoas de todas as partes ligavam para saber mais sobre o santuário, perguntavam como poderiam ajudar e até ofereciam doações. Alguns visitantes apareciam sem avisar, trazendo alimentos, cobertores e outros suprimentos. Outros enviavam dinheiro para ajudar na expansão do lugar. Era como se a história de Velho Coração tivesse tocado uma corda sensível no coração das pessoas, despertando nelas o desejo de fazer algo por aqueles que não tinham voz. Mas o impacto não parou por aí. A história de Velho Coração inspirou uma campanha nacional para conscientizar sobre o abandono de animais idosos. Grupos de proteção animal começaram a usar sua imagem como símbolo de esperança e resiliência. Eles organizaram eventos, palestras e campanhas nas redes sociais, destacando a importância de cuidar desses seres que tanto contribuíram durante suas vidas. Velho Coração é mais do que um cavalo, diziam eles. Ele é um lembrete de que todos merecem uma segunda chance, independentemente da idade ou condição. Com o aumento das doações, José e Maria puderam expandir o santuário. Eles construíram novos cercados, instalaram bebedouros automáticos e até contrataram funcionários para ajudar no cuidado dos animais. O lugar se transformou em um verdadeiro refúgio para cavalos idosos, com capacidade para abrigar ainda mais animais. Mas, mesmo com todas as mudanças, Velho Coração continuava sendo o coração do santuário.
Ele se tornou uma figura icônica, reconhecida por todos que visitavam o lugar. As crianças adoravam acariciá-lo, enquanto os adultos ficavam impressionados com sua história. Muitos visitantes diziam que ver Velho Coração os fazia pensar em seus próprios animais de estimação, em como eles também envelhecem e precisam de cuidado e amor. Era como se ele fosse um espelho, refletindo a importância de valorizar aqueles que já deram tanto de si. Mas o impacto de Velho Coração ia além do santuário. Sua história inspirou outras pessoas a criarem iniciativas semelhantes. Em diferentes partes do país, surgiram novos santuários dedicados a animais idosos. Algumas pessoas até abriram suas casas para adotar cavalos, cães e gatos que haviam sido abandonados. Era como se Velho Coração tivesse plantado uma semente de compaixão que estava florescendo em todo o lugar. José e Maria ficaram maravilhados com tudo o que estava acontecendo. Eles nunca haviam imaginado que sua pequena propriedade se tornaria o epicentro de um movimento tão grande. Mas eles sabiam que tudo isso era possível graças a Velho Coração. Ele havia mostrado ao mundo que, mesmo depois de tanto sofrimento, é possível renascer. Ele havia mostrado que o amor e o cuidado podem transformar vidas. Os anos continuaram a passar, e Velho Coração envelheceu ainda mais. Seus passos eram lentos, e ele passava mais tempo descansando do que correndo pelo campo. Mas ele ainda mantinha sua dignidade, sua sabedoria tranquila. Ele ainda guiava os outros cavalos, ainda trazia harmonia ao ambiente. Ele ainda era o coração do santuário. Um dia, quando o sol estava se pondo, Velho Coração caminhou até o campo onde gostava de ficar sozinho. Ele olhou para o horizonte, observando as cores vibrantes do céu. Parecia que ele estava contemplando sua vida, lembrando-se de tudo o que havia passado. Ele pensou nos campos onde havia crescido, nas competições que havia vencido, nos abrigos onde havia sido abandonado. Ele pensou em José e Maria, no santuário, nos outros cavalos. Ele pensou em tudo o que havia conquistado, em tudo o que havia deixado para trás. E então ele fechou os olhos. Não houve dor, não houve medo. Ele simplesmente partiu como se estivesse indo para um lugar melhor. Quando José e Maria o encontraram no dia seguinte, eles souberam imediatamente o que havia acontecido. Eles se sentaram ao lado dele, acariciando seu pelo pela última vez. Lágrimas escorriam por seus rostos, mas eles também sentiam uma profunda gratidão. Velho Coração havia cumprido seu propósito. Ele havia deixado um legado que jamais seria esquecido. Os outros cavalos também sentiram a partida de Velho Coração. Eles pareciam mais quietos, mais reflexivos. Eles sabiam que ele havia sido o coração do santuário, que ele havia sido o elo que os unia. Mas eles também sabiam que ele ainda estaria com eles, de alguma forma. Seu espírito continuaria vivo no lugar, nas histórias que José e Maria contavam, nas lições que ele havia ensinado. O funeral de Velho Coração foi um momento de celebração e homenagem. Pessoas de todas as partes vieram para prestar suas últimas homenagens. Havia crianças segurando desenhos, adultos carregando flores e até outros animais que pareciam sentir a ausência de Velho Coração. José e Maria fizeram um discurso emocionante, falando sobre tudo o que ele havia representado. Amor. Ele nos ensinou que, mesmo na velhice, um animal pode ser valioso. Ele nos ensinou que o amor e o cuidado podem transformar vidas. Após a cerimônia, José e Maria decidiram criar um memorial para Velho Coração no santuário. Eles plantaram uma árvore no campo onde ele gostava de ficar sozinho, colocando uma placa com seu nome e uma mensagem simples. Aqui jaz Velho Coração, um cavalo que ensinou o mundo a amar. A árvore cresceu forte e saudável, como um símbolo da vida que ele havia tocado. Mas o legado de Velho Coração não terminou com sua partida. Sua história continuou a inspirar pessoas em todo o mundo. Livros foram escritos sobre ele, documentários foram produzidos e até uma estátua foi erguida em sua homenagem. Ele se tornou um ícone, um lembrete de que todos merecem uma segunda chance, independentemente da idade ou condição. No santuário, a vida continuou.
Novos cavalos chegaram, cada um com sua própria história de dor e abandono. Mas eles encontraram paz ali, assim como o velho coração havia encontrado. Eles aprenderam com sua sabedoria, com sua força silenciosa. Eles seguiram seu exemplo, vivendo suas vidas com dignidade e gratidão. José e Maria continuaram a cuidar do santuário com o mesmo amor e dedicação. Eles sabiam que velho coração ainda estava com eles, de alguma forma. Eles sentiam sua presença nos momentos de harmonia, nos sorrisos das crianças, nos relinchos dos cavalos. Ele havia deixado uma marca indelével no lugar, no mundo e em seus corações. E assim, a história de Velho Coração se tornou mais do que apenas uma história. Ela se tornou um legado, um símbolo de esperança, resiliência e compaixão. Ela mostrou ao mundo que, mesmo depois de tanto sofrimento, é possível renascer, que com amor e cuidado é possível transformar vidas, que, no final, todos merecem uma segunda chance.